Olá, alunos do curso de Teologia da Unicesumar. Que bom estar com vocês novamente. Agora para a nossa unidade final, a unidade 5. Eu espero que você tenha em suas mãos o material, a apostila, e a gente possa dar seguimento na nossa conversa, na nossa reflexão sobre os temas que aqui são propostos. Logo na abertura dessa unidade, eu queria recuperar e dar uma ênfase no finalzinho da nossa unidade 4, quando a gente falou sobre a motivação evangelística, especialmente na igreja primitiva. E aí surgiram três aspectos, três sentimentos que são muito importantes para a nossa reflexão. O sentimento de gratidão, o sentimento de responsabilidade e o sentimento de preocupação. É interessante observar que na descrição da história da evangelização na igreja primitiva, especialmente nos baseando na igreja primitiva, esses três sentimentos eram muito marcantes, muito atuantes. No seu material você tem a explicação um pouco mais detalhada deles. No livro do autor Michael Green, Evangelização na Igreja Primitiva, isso é muito melhor explorado, mas para nossa conversa nessa aula, eles tinham esse sentimento de gratidão, de quando se percebiam salvos, resgatados por tão grande salvação. Havia uma gratidão tão grande em seus corações, que os motivava, que os impulsionava a cumprir o chamado da evangelização. Este sentimento de gratidão precisa também estar em nossos corações. A motivação é sempre a pessoa do Senhor Jesus. Ele é a nossa maior motivação. Mas esses sentimentos que são listados aqui devem acompanhar o nosso entendimento, devem ser também parte da nossa disposição em cumprir o chamado que todos nós recebemos. O sentimento de gratidão. Pessoas agradecidas que reconhecem todo o trabalho de salvação que lhes tocou, que lhes alcançou, em gratidão também se movimentam em direção a outros nesse mesmo propósito. Outro sentimento que foi listado é o sentimento de responsabilidade. Nós entendemos pelas páginas da Bíblia Sagrada que havia uma responsabilidade muito grande naqueles que foram sendo os primeiros destinatários dessa mensagem da graça, da salvação. Uma responsabilidade de saber que deveriam urgentemente levar a outros essa palavra de salvação. Um senso de responsabilidade, um sentimento de responsabilidade, que também precisava nos mover e nos movimentar nos nossos dias. A responsabilidade de saber que o Senhor volta para buscar a sua igreja e ela precisa estar sendo preparada, ela precisa estar sendo alcançada em todos os cantos possíveis. E havia também um sentimento de preocupação. Preocupação exatamente com esse chamado que todos receberam. Uma preocupação com o perdido, uma preocupação de saber que algo precisa ser feito e somos nós os chamados a fazer este algo. Então eu queria deixar no seu coração, na sua reflexão, neste momento, esses três sentimentos. O sentimento de gratidão, de responsabilidade e de preocupação, especialmente em cumprir a palavra do Senhor. Aí vem a pergunta, o que é que nos motiva na evangelização? Se evangelizamos, o que é que tem nos motivado na evangelização? Esse é um resgate do finalzinho da unidade 4 que eu precisava apresentar a você. Propriamente dito, entrando na unidade 5, nós de uma forma breve vamos falar um pouquinho de alguns métodos da evangelização cristã, o lugar da igreja na evangelização, a ação estratégica da igreja na evangelização, a pessoa do evangelista, né? E também sobre o conceito de conversão, o que é de fato essa conversão cristã. Então vamos pensar primeiro nos métodos da evangelização cristã. A gente começa dizendo o seguinte: é importante salientar que, embora os métodos e os meios evangelísticos possam apresentar diferenças conforme a época e a cultura, costumes, a mensagem não pode e não deve sofrer qualquer alteração.
As línguas e os contextos particulares podem apresentar desafios distintos em todo o mundo, mas as boas novas, as boas notícias, não deverão prescindir de seu conteúdo básico, onde quer que seja. A evangelização proclama a mensagem imutável do Deus que jamais muda. A evangelização oportuniza, oferece ao homem o conhecimento vivo de Deus. Sendo assim, é possível conhecê-lo como Criador e Redentor, o único e suficiente Salvador. Este deve ser sempre o objetivo da proclamação evangelística. E aí eu quero chamar a sua atenção para essa questão de métodos e estratégias. Talvez o que mais ocupe hoje em dia aquelas denominações, aquelas pessoas que estão de fato interessadas em cumprir o chamado, de evangelizar, de cumprir uma missão, cumprir a missão da evangelização. Métodos e estratégias que têm ocupado um grande espaço nas nossas programações, nos nossos entendimentos, não devem ser desqualificados ou não devem ser bem trabalhados e bem pensados. Mas algo deve ficar muito claro para nós. Nenhum método e nenhuma estratégia pode prescindir do anúncio claro, objetivo, verdadeiro da palavra do Senhor. Muitas vezes, nessa ideia de marketing, dessa ideia de estratégias, às vezes tão mirabolantes, tão grandes, a gente tem prescindido, esquecido de levar a palavra do Senhor, não é? E isso é um cuidado que devemos ter. Nenhum método, nenhuma estratégia pode abrir mão do chamado para cumprir a palavra e para anunciar a palavra. Não há nenhum método, nenhuma estratégia que possa se sustentar sem a palavra quando a gente está falando de evangelização cristã. Também, ainda com base na igreja primitiva, a gente pode, entendendo que ao nos responsabilizar pela evangelização, Deus confia a nós, seus agentes, a tarefa de instar com os perdidos para que não deixem de usufruir de sua oferta magnífica de perdão e de reconciliação. Ou seja, os métodos podem ser os mais versáteis e produtivos, mas não podemos esquecer que a evangelização acontece especialmente através de pessoas. E essas pessoas somos eu e você. É um grupo que se reúne na nossa denominação, é um grupo que se reúne com ardor missionário. Depende de pessoas, porque, como a gente já disse em unidades anteriores, há um propósito, melhor dizendo, há um processo de identificação. O ser humano se identifica com o ser humano nas suas dores, nas suas mazelas, no seu pecado, mas também na sua cura, no seu resgate, na sua reconciliação e salvação. Nós precisamos dessa identificação, por isso que precisamos preparar pessoas, precisamos ser pessoas preparadas. Gosto muito das palavras finais do apóstolo Paulo a Timóteo, dizendo: faça a obra de um evangelista. Naquele mesmo contexto onde ele diz que tem que manejar bem a palavra, que tem que conhecer a doutrina do Senhor, a palavra do Senhor. A mensagem final é: cumpra a tarefa de um evangelista, cumpra a missão de um evangelista. Nós somos chamados a isso, pessoas são chamadas a isso. Nós podemos apresentar 3 exemplos, aí nós estamos baseando em Peter Wagner, em pelo menos 3 exemplos de evangelização. Evangelização de presença, evangelização de proclamação e evangelização de persuasão. No método, ou melhor, na evangelização de presença, a grande ênfase é a assistência social. Só um detalhe, não assistencialismo, mas assistência social. O assistencialismo condena, prende a pessoa sempre na dependência. Ela está sempre ali dependendo, carecendo de algo. Nós somos chamados a libertar as pessoas, inclusive dessas condições. Nós temos que ter métodos, estratégias, instrumentos, envolver pessoas e recursos para que as pessoas sejam libertas da sua condição de carência e de necessidade.
né? Para que elas possam ter, de fato, uma assistência social, que funcione como um amparo, um aparato, uma base, mas que elas possam se libertar dessa condição desfavorável social e almejar e conquistar os seus próprios espaços e recursos. Por isso a assistência social é muito importante. Em determinados lugares é essencial. É a porta de entrada da evangelização muitas vezes. Nós também temos a evangelização de proclamação, que talvez seja a mais divulgada, a mais conhecida. O anúncio do Evangelho, né? a programação de impacto, a evangelização de impacto. Né? Às vezes com grande som, grandes luzes, grande palco, pregadores conhecidos, famosos, bandas, o que seja. São aparatos de proclamação. Tem seu lugar e tem seu espaço. A única ressalva que fazemos, e já fizemos isso em alguma unidade anterior, é que nós não podemos abrir mão do discipulado, do encaminhar essas pessoas que foram alcançadas nesse processo de evangelização, de proclamação. Não basta dizermos às pessoas da salvação em Cristo, do seu amor, do seu perdão, e depois que as pessoas tomam uma decisão na direção do Senhor, elas não são encaminhadas, orientadas, ensinadas a prosseguir neste caminho. Então, para uma ressalva da evangelização de proclamação é exatamente essa. Nós precisamos dar seguimento no acompanhamento dessas pessoas que foram alcançadas por essa proclamação. Muitas vezes a denominação se estabelece simplesmente na questão da proclamação. Monta eventos bastante chamativos e às vezes são pessoas e bandas que só interessam aos que já são cristãos. Talvez o mundo lá fora nem os conheça, nem saibam direito quem são. Então a gente às vezes está fazendo eventos para nós mesmos, né? E muito pouco se faz realmente pensando em alcançar o perdido, aquele que precisa encontrar a salvação no Senhor. Só essa ressalva que se faz muito importante. Não há nada contra a evangelização de proclamação, né? As programações, as estratégias, o que se faz. Mas é necessário que haja um acompanhamento daqueles que decidem por Cristo. E há a evangelização de persuasão, a de convicção. É aquele evangelismo que desafia plenamente, né? É aquele que chama realmente para uma mudança de vida, aquele que anuncia e denuncia o pecado, é aquele que coloca-se à disposição de ajudar o outro, esperando dele uma palavra de convicção para a sua mudança de vida, né? O Evangelho deve ser anunciado e articulado, como Pedro fez no dia de Pentecostes e Paulo fez diante do rei Agripa. A distribuição de folhetos e bíblias contribui muito, mas a apresentação pessoal e clara do Evangelho tem se mostrado o mais eficiente meio. O Espírito Santo convence o evangelizado da verdade. É preciso continuar o trabalho de evangelização até a incorporação da pessoa na nova comunidade de fé. Portanto, podemos destacar esses 3 pontos fundamentais no trabalho, no processo da evangelização. Essa questão de ser uma apresentação objetiva, clara, contundente, também precisa ser percebida no processo de evangelização. Muitas vezes, alguns temores, alguns receios, alguns preconceitos, tiram do evangelista essa determinação de cumprir o chamado e de anunciar com verdade, com clareza, aquilo pelo qual ele precisa anunciar. Essa persuasão. E essa persuasão e convicção espera uma resposta positiva da pessoa, para que de fato uma transformação de vida possa vir a acontecer. Nós também podemos falar um pouquinho sobre métodos, né? E aí há 2 métodos destacados, o dedutivo e o indutivo. O método dedutivo, na abordagem evangelística, começa do geral para o particular, né? Então você fala de todo o projeto de Deus, e esse projeto de Deus vai em direção a uma pessoa, a pessoa evangelizada. Ou seja, o evangelista começa por falar do plano da salvação e depois procura aplicar
ao problema particular que o ouvinte, que o evangelizado está enfrentando. Esta forma de trabalhar é chamado método dedutivo. E há um método indutivo. O método indutivo é, nessa forma de argumentação, o evangelista começa pelo problema ou dúvida que o ouvinte possa ter e conversa até chegar ao anúncio do plano de salvação, que uma vez aceito, poderá ajudar a pessoa em relação ao seu problema. Então, de uma forma simples, bastante objetiva, no método dedutivo, você trabalha do macro para o micro, ou seja, do projeto de Deus, da sua salvação, e você vai explicando e conversando isso até chegar na pessoa real ali. Mas no método indutivo, a gente faz o contrário. A gente parte da dificuldade da pessoa, do problema da pessoa, para o projeto de salvação que Deus tem anunciado. Geralmente, na evangelização, pessoa a pessoa, o método que acontece mais é o indutivo. Pessoas às vezes nos procuram, chegam até nós, trazem suas lutas, seus dilemas, suas dificuldades, e a partir desse assunto, dessa abertura, a gente vai anunciando a palavra do Senhor. Mas também há, especialmente em pregações maiores, com um maior número de pessoas, o método dedutivo, onde vai se falando do plano geral de Deus de salvação e vai se encaixando isso na necessidade e dificuldade de cada um. São esses dois métodos que a gente tem percebido. Falar um pouquinho sobre estratégia, embora seja um termo que remonte à ação militar ou comercial, para a evangelização traz a ideia de plano de ação, a busca por maneiras mais adequadas e mais eficazes para se alcançar os objetivos traçados. Nós precisamos ter estratégia, nós precisamos entender, dentro desse pacote da estratégia, o contexto social das pessoas onde nós estamos evangelizando, uma boa leitura da sociedade ao nosso redor, dos seus problemas reais, das suas crises, das suas dificuldades. Às vezes a estratégia não é levada a sério, não é considerada, mas ela é fundamental. Ela é fundamental porque a partir da estratégia nós sabemos afinar a linguagem com a necessidade real. É diferente evangelizar crianças do que evangelizar adultos, do que evangelizar idosos, do que evangelizar casais, do que evangelizar jovens. A estratégia é que vai nos dando a linguagem mais eficiente para cada grupo que vai ser alcançado, para cada grupo que está sendo colocado como objeto e objetivo da nossa evangelização. Nós precisamos entender que a estratégia também compõe uma leitura da sociedade onde estamos inseridos. Nós precisamos ter uma linguagem afinada com quem nós estamos comunicando. Porque a grande pergunta que se deve fazer é: será que eu estou comunicando? Será que eu estou sendo claro nessa comunicação? Será que a palavra está atingindo o coração da pessoa que está aqui me ouvindo? Porque às vezes a gente fala por falar, fala no cumprimento de uma tarefa, mas o objetivo não é falar simplesmente, o objetivo é alcançar, não é? Essa pessoa, essas pessoas que estão diante de nós. A estratégia precisa contemplar essa linguagem mais afinada, mais apurada, essa observação do contexto social onde a gente está inserido. Nós precisamos ter a humildade de afinar a linguagem à necessidade do nosso ouvinte. Nós precisamos chegar até eles, nós precisamos levar a eles a palavra. Não podemos ficar gritando de um certo canto esperando que venham, mas nós precisamos chegar ainda mais num mundo caracterizado pela indiferença. Nós precisamos quebrar essa indiferença, percebendo as particularidades das pessoas nas quais nós estamos envolvidos e chamados a evangelizar. Por isso a estratégia é algo bastante interessante e deve ser muito bem pensado no altar do Senhor. Como fazer, como anunciar, como comunicar, como ser relevante para aquela pessoa, para aquela família, para aquela sociedade, para aquele bairro, como transformar a nossa denominação, a nossa vida, a nossa família relevante no aspecto de evangelização e missão do Senhor. Nós também podemos falar um pouquinho sobre técnica. A técnica refere-se ao recurso material empregado para executar o método.
a maneira de abordagem de uma pessoa, o uso do argumento, seja dedutivo ou indutivo, são exemplos da aplicação da técnica. A técnica é a forma de fazer. De fato, se vamos usar vídeo, se vamos usar a fala, se vamos usar um folheto, um material, essa é a técnica. E a gente precisa saber usar bem as técnicas, né? Os recursos materiais. Às vezes emprega-se recurso financeiro bastante significativo, mas não se tem uma leitura social correta, não se tem uma linguagem objetiva e clara, não se comunica aquilo que de fato veio se comunicar. A técnica foi deixada de lado, a estratégia não foi bem compreendida e o recurso foi perdido. Nós precisamos ter essa cautela. Vale a pena você analisar isso com bastante cuidado. Resumindo, é preciso grande sensibilidade e boa releitura dos métodos, ao escutar o Espírito Santo e, respeitando-se o contexto, aplicar os métodos de forma adequada, sempre lembrando que a forma da evangelização pode mudar, o conteúdo nunca. E eu preciso deixar isso muito bem grifado. A forma de evangelização pode mudar, o conteúdo nunca. Cuidado, porque muitas vezes nós temos perdido o conteúdo em estratégias mirabolantes de evangelização, em técnicas que têm deixado a palavra, o anúncio de lado. Nós não podemos correr esse risco. A evangelização pode mudar e se adaptar à necessidade das pessoas, mas o conteúdo da evangelização, que é o anúncio da salvação, a palavra de Deus, isso jamais pode ser alterado e mudado. Falar um pouquinho de algo que nós já começamos, que é o lugar da igreja na evangelização. E eu quero dizer a você o seguinte: o principal e maior serviço que a igreja oferece ao ser humano é comunicar-lhe a boa nova, convidando-lhe a participar da vida divina, iluminando a partir dessa vocação fundamental toda a realidade humana. A preocupação pela pessoa situa-se, pois, dentro de um dinamismo globalmente vitalizante, que é a evangelização. O maior chamado da igreja é a evangelização, porque é a porta de entrada de todo o sistema, de toda a organização que a igreja é. Todos nós que fazemos parte de uma denominação, de uma igreja, fomos evangelizados, fomos um dia alcançados. E aí nos somamos a outros que também o foram, e assim se forma a igreja. O principal trabalho da igreja precisa ser a evangelização. Nos nossos dias isso tem se perdido, pelo menos numa observação mais ampla. Nós estamos gastando tempo demais, recurso demais, em ficar alimentando e sustentando, acariciando ali aqueles que estão conosco, não é? Para que eles se sintam bem, para que eles se sintam confortáveis, e aí fazemos enormes investimentos em estruturas físicas, e isso tem lá o seu sentido e valor. Mas fazemos grandes estratégias e aparatos para deixar toda a nossa congregação alegre, sustentada, e temos deixado de lado o que está perdido, que é a nossa maior missão. Vale a pena pensar sobre isso. Às vezes, presbíteros, pastores, líderes, obreiros de denominações estão gastando recursos e tempo enormes na função de agradar aqueles que ali estão, para que não saiam da igreja, para que não vão para outro lugar, e ficam ali passando, como se diz, mel em todo mundo. Mas o perdido está lá fora e perdido. E o maior trabalho que a igreja foi chamada a executar é a evangelização. Não é desprezar aqueles que estão conosco. Sim, precisamos alimentá-los, fortalecê-los, caminhar junto deles nas suas lutas, nas suas dificuldades, celebrar com eles as suas vitórias e alegrias, mas também um olho, também uma preocupação, também uma atenção com aquele pelo qual de fato fomos chamados a atingir e cumprir o trabalho. Precisa ser entendido que a igreja não é simplesmente uma organização, uma instituição de 4 paredes com endereço e CNPJ. Ela transcende a tudo isso. Ela é viva e acontece a partir da vida de cada um de seus membros. Ela é o resultado da unidade entre seus membros e tem como líder máximo, inspirador e edificador o Senhor Jesus. Embora necessite
para a nossa perspectiva, ser organizada nos moldes que conhecemos. Ela abriga um grande mistério, ser corpo de Cristo. Quando cada um desempenha o chamado que recebeu, a igreja se movimenta em obediência ao que o Senhor estabeleceu. Embora cada um receba do Senhor capacidades e chamados específicos, há um ponto em comum entre todos os cristãos. Todos somos chamados a evangelizar, mesmo que em espaços e condições diferentes, todos somos chamados a evangelizar. Nós estamos reforçando esse assunto, reforçando esse tema, porque é o assunto fundamental quando se trata de evangelização e de igreja. Enquanto Jesus cumpria seu ministério, percebe-se que tinha também como objetivo deixar uma organização que pudesse dar continuidade à obra de Deus na terra, e essa organização é a igreja, a junção de todos os cristãos. Aí você lê lá em Mateus 16, ele edifica, deixa uma grande missão, e deixa como resultado a ideia de que nós precisamos, como igreja, preparar os santos, enviar os santos e receber os frutos. Nós já falamos disso, estamos enfatizando, porque quando se fala de igreja e de evangelização, são aspectos fundamentais. O principal e maior serviço que a igreja oferece ao ser humano é comunicar-lhe a boa nova, convidando-lhe a participar da vida divina, iluminando, a partir dessa vocação fundamental, toda a realidade humana. A preocupação pela pessoa situa-se, pois, dentro de um dinamismo globalmente vitalizante, que é a evangelização. A ação estratégica da igreja na evangelização, eu queria que você observasse no material, aí você vai ter isso bem mais claro, onde se fala de método, de estratégia, e eu quero falar um pouquinho sobre essa análise sociológica na evangelização, porque nós entendemos que é uma das grandes falhas que nós temos cometido, é que não há uma preocupação para uma análise sociológica. O nosso interesse nesse tópico é o de oferecer uma interessante ferramenta para a igreja, entendendo que deve se levar em conta as características básicas da população, o público-alvo, ou seja, onde nós estamos inseridos, com quem nós vamos falar, qual é a real situação e real necessidade deste público-alvo. Às vezes nós usamos o mesmo método, a mesma estratégia, como se fosse de uma forma fixa e única, e que as pessoas precisam se adaptar a isso. Não, a gente pode ter a sensibilidade e deve ter uma leitura da sociedade onde nós estamos inseridos. Às vezes nós estamos evangelizando em bairros bastante bem-sucedidos economicamente. Às vezes estamos evangelizando em bairros bastante desprovidos de tudo. Nós precisamos ter essa leitura social, de como chegar ali e como chegar lá. Nós precisamos dessa linguagem. Antes de se desenvolver qualquer projeto evangelístico, e para tal, alguns aspectos da sociologia precisam estar sendo considerados. É óbvio que a gente está fazendo isso de uma forma muito simples, mas também de forma rudimentar há a questão do fato social, que é o objetivo central da sociologia de Durkheim, e pode se definir como qualquer forma de coerção sobre indivíduos que é tida como uma coisa exterior a eles, tendo uma existência independente e estabelecida em toda a sociedade, que é considerada então como caracterizada pelo conjunto de fatos sociais estabelecidos. Qual é o conjunto de fatos sociais estabelecidos que permeiam este público que nós estamos evangelizando? São todas as formas de associações e as maneiras de agir, sentir e pensar, padronizadas e socialmente sancionadas. Em resumo, se define o fato social como uma norma coletiva, com independência e poder de coerção sobre o indivíduo. Por exemplo, nós podemos estar sendo chamados a evangelizar em locais, em cidades, em bairros, onde há uma criminalidade muito alta. Há um fato social, a criminalidade é muito alta. Nós também podemos ser chamados a evangelizar em locais onde há uma pobreza muito grande. O Estado não colabora, não participa de forma eficiente. Há um fato social. Às vezes não há transporte, às vezes não há alimento, às vezes não há um espaço de saúde. São fatos sociais que nós precisamos ter a sensibilidade de percebê-los como fatos sociais e poder, de alguma maneira, ler esses fatos sociais e contribuir na estratégia e no método que vamos utilizar. Quantas vezes a igreja até se movimenta no sentido de evangelizar.
ministra sobre isso, incentiva os seus membros a se envolverem na evangelização, mas na hora de oferecer uma direção ou um projeto, não considera fatores, não considera elementos como os que abaixo relacionamos, especialmente. Aí a gente cita alguns que devem envolver a sua análise em projetos e ações. O fator econômico, particularmente no local. Isso precisa ser considerado na nossa estratégia de evangelização. Fator econômico, o fator religioso predominante daquele lugar, o fator educacional, o fator de segurança pública, a análise de características peculiares, particulares, qual é o nível de envolvimento com o local que a sua denominação tem ou com o seu grupo tem, as pessoas, as demandas comuns, as questões da relevância da igreja no local. Às vezes a igreja não tem relevância nenhuma no bairro, vai ser muito difícil dela comunicar com este bairro. Um objetivo do projeto, será que esse objetivo faz sentido? Atende a quê? Qual é a sua motivação, o motivo da sua ação? Qual é o seu interesse nesse projeto? Há viabilidade real? Tem realmente necessidade de fazer isso? Às vezes nós estamos, nosso método não tem uma leitura social condizente e nós estamos tentando cobrir uma necessidade que não há naquele local. Recursos coerentes, significativos na comunicação, atende a demanda, às vezes damos, como se diz, o passo maior que a perna. Entramos em situações que não há recursos suficientes. Há uma empolgação grande, mas não há recursos suficientes para isso. E uma sensibilidade, uma grande sensibilidade de percepção de pessoas. Nós precisamos perceber as pessoas, os indivíduos que estão ao redor. A análise sociológica oferece elementos para contribuir na pesquisa e análise, especialmente em relação ao público-alvo e ambiente, como também a real estrutura e condição que a igreja dispõe para elaborar seus eventos e projetos na área da evangelização. Veja, uma real condição. Cuidado, porque às vezes a empolgação é maior do que a verdadeira condição de se fazer. E não havendo total condição, a gente vai atrás da condição, a gente vai atrás do jeito melhor de se fazer para oferecer algo positivo. A pessoa do evangelista. Eu gosto muito dessa frase, desse parágrafo. Existem duas palavras que o diabo gosta muito de usar na igreja: leigo e missionário. As duas criam uma limitação bem ao gosto dele. A primeira desqualifica a grande maioria dos cristãos, colocando-os numa categoria de meros coadjuvantes na tarefa missionária da igreja. A segunda qualifica uma pequena minoria como sendo os únicos sobre quem pesa a responsabilidade de realizar esta tarefa. Com estas duas palavras, o diabo conseguiu nocautear e colocar fora de alcance a maioria dos cristãos. É um parágrafo do Rubem Amorese. É incrível, mas como é verdade isso, né? Muitas pessoas estão entendendo que evangelização é para um grupo restrito. Alguns que se sentem mais bem preparados, onde fizeram algum tipo de curso, onde leram algum tipo de material específico, onde a própria denominação parece que os caracteriza, os intitula, né? Estes são evangelistas e tal. Em contraponto a isso, uma grande soma de pessoas estão ali para serem servidas, sem nenhum aparato de condição ou chamado de verdade para que possam se envolver nessa tarefa. Obviamente não somos contra a ter um departamento de evangelização, um departamento de missões, grupos específicos que possam pensar as estratégias, os métodos, os recursos, coordenar as tarefas, mas uma coisa precisa ficar muito clara: todos são chamados à evangelização. Nem todos são chamados a liderar os grupos, a liderar esses ministérios, esses departamentos. Mas todos precisam ser envolvidos na missão de evangelizar. Porque, senão, nós vamos ter departamentos, mas não vamos ter, de fato, uma evangelização acontecendo. Lembre-se que a evangelização acontece de pessoa para pessoa. As pessoas precisam estar envolvidas. Se você é de uma denominação que tem departamento de missão, tem departamento de evangelismo, tem departamento para esses setores, envolva pessoas para fazerem parte. Essa talvez seja a sua maior missão, não é? O evangelista não é o que declara oráculos, como se fazia entre os gregos, mas é o que proclama as notícias alegres, o evangelho, não é?
O evangelista, originalmente falando, derrota a função mais do que o ofício. E poderia haver pequena diferença entre um apóstolo e um evangelista. Essas frases, esses parágrafos, você tem no seu material e você pode observar com cuidado. O que chama a atenção, o que eu quero chamar a atenção para a nossa reflexão, é que a pessoa do evangelista precisa existir. E todos somos chamados a sermos estes evangelistas. Não é? Como podem os cristãos envolver-se no evangelismo? Eles devem pessoalmente assumir a responsabilidade de transmitir o evangelho. A Bíblia Sagrada nos diz em Mateus 9, então disse a seus discípulos, na verdade a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Quantas vezes nós lemos esse versículo no nosso ambiente religioso, quantas vezes de púlpito conclamamos as pessoas, mas fica palavra por palavra, porque nós não criamos estratégias de alcançá-las de verdade. Nós até a chamamos, até gritamos, quem há de ir por nós, quem serão esses trabalhadores, mas nós não conseguimos convencê-los a se aproximarem de nós nessa tarefa. Seja essa um grande desafio que está sendo colocado. O Green, no material da evangelização na igreja primitiva, fala que algumas marcas dos primeiros evangelistas, marcas de vida, eram contundentes. Eles eram um exemplo, eles tinham uma comunhão, tinham um caráter transformado, tinham uma alegria, uma perseverança e tinham o poder do Espírito Santo sobre a vida deles. A missão evangelizadora é de todo o povo de Deus. Esta é uma vocação primordial, sua identidade mais profunda e a sua felicidade. O povo de Deus, com todos os seus membros, instituições e planos, existe para evangelizar. O dinamismo do Espírito de Pentecostes anima-o e envia-o a todos os povos. Nossas igrejas particulares hão de escutar com renovado entusiasmo o mandato do Senhor. Ide e fazei discípulos meus em todos os povos. Aí a gente fala de um aspecto muito importante na vida do evangelista, que somos todos nós, a questão da santidade, uma exigência na vida do evangelista. Por quê? Porque nós precisamos de legitimidade, nós precisamos de coerência, nós precisamos de verdade naquilo que estamos pregando e naquilo que estamos vivendo. Muitas vezes a gente prega palavras muito bonitas, mas a nossa vida tem sido uma vida muito estranha àquilo que nós estamos pregando. Santidade, um enorme desafio na vida daquele que se propõe a cumprir o chamado do Senhor na evangelização. E conversão. Aqui eu quero também falar um pouquinho, nós já estamos quase encerrando, mas o termo conversão. Se me perguntassem hoje qual é um dos maiores problemas que nós temos hoje como igreja, é que nós não entendemos direito o que é conversão. Às vezes a pessoa está ali sentada no banco da nossa denominação há meia dúzia de finais de semana e nós já consideramos um convertido e nós já consideramos quase que um membro da igreja, quando não já se coloca como membro da igreja. Se a gente descobre ainda que a pessoa tem algum talento, ou canta bem, ou toca bem, ou é um professor, ou fala bem, a gente já vai dando uma função e um cargo. E aí a gente entende que aquela pessoa já está convertida, afinal de contas ela está participando dos nossos cultos há 10 domingos. Qual é a surpresa? E não devia nem ser surpresa, quando lá na frente a gente descobre que de convertido não tinha nada. E o nome do Senhor, o nome da denominação foi bagunçado, porque aquela pessoa de verdade não era convertida. Você que já é um pastor, um obreiro, você que trabalha especialmente com aconselhamento de pessoas, pense comigo, quantas vezes nós gastamos tempo, horas num gabinete pastoral, atendendo uma pessoa, simplesmente para dizer para ela as coisas mais básicas da fé cristã, que ela tem que amar, que ela tem que perdoar, que a vingança não é uma questão de um cristão, que ela precisa ser mais generosa, que ela precisa ser menos implicante. Quantas vezes a gente está lá, depois de anos caminhando com aquela pessoa que a gente entendia uma pessoa convertida, quantas vezes você está ali sentado, gastando tempo para dizer para a pessoa as coisas mais básicas da fé cristã. Isso é muito triste. Sabe por quê? Porque a porta de entrada
foi alargada demais. O conceito de conversão não foi bem trabalhado. Leia o material que está na sua mão, que fala sobre isso. Os cristãos sabem bem o que essas palavras do Evangelho de João significam. É uma verdade com a qual estamos bastante acostumados. Porém, há o grande risco de que esta verdade perca seu impacto. Pois embora saibamos muito bem esse texto, né, da implicação de João capítulo 3, nascer de novo, infelizmente parece que já não nos despertam mais para a urgência da evangelização. Estão contidas nessas palavras as boas novas do grande amor de Deus. Eu quero com isso falar da questão da conversão. Você vai ler aí no seu material com bastante calma e você vai entendendo melhor onde a gente quer chegar. Mas quando o conceito de conversão não é bem anunciado, não é bem compreendido por aquele que anuncia e por aquele que recebe a palavra, nós vamos ter problemas lá na frente. A conversão é um processo que tem início em nossa vida quando ouvimos o chamado de nosso Salvador Jesus Cristo. Quando Ele, em amor, nos permite recebê-lo em nosso coração. Conforme Apocalipse 3:20, eu estou à porta e bato. A conversão é um ato divino. Não fomos nós que fomos primeiro a Jesus, Ele que veio a nós. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. A conversão acontece por uma iniciativa de Deus. O conceito bíblico de conversão, e aqui eu quero deixar, o conceito bíblico de conversão no Antigo Testamento é Joel 2, que todos conhecem. A conversão é essa ideia de voltem-se para mim de todo o coração. E às vezes nós estamos pulando esse todo o coração. Jejum, lamento, pranto, rasga o coração e não as vestes. Quantas vezes nós vamos descobrir que as pessoas rasgaram as vestes, compraram roupas novas, roupas mais compridas, roupas mais decentes, compraram Bíblia, compraram livretos, mas não rasgaram seu coração. Voltem-se para o Senhor, porque este é o princípio, este é o conceito de conversão, voltar-se a Deus. Às vezes voltam-se à religião, às vezes se voltam-se a temores e medos, mas não voltam-se a Deus. E obviamente o conceito de conversão no Novo Testamento é a radicalidade do conceito. Né? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O conceito de conversão no Novo Testamento é o nascer de novo. E aí, a gente precisa entender essa questão. Tanto em Joel capítulo 2 como em João capítulo 3, fica muito claro, que o conceito de conversão precisa ser bem compreendido, bem anunciado e exigido das pessoas. Não é que elas não vão errar e falhar, mas elas precisam estar de fato sendo desafiadas a uma conversão verdadeira. Você terá muitos problemas na sua igreja, na sua denominação, quando o conceito de conversão é banalizado, né? Quando frequentadores são chamados de convertidos. E isso pode lhe dar problemas sérios lá na frente. Não é porque elas estão rindo conosco, caminhando conosco, que de fato estejam convertidas ao Senhor e à sua palavra. Precisa haver transformação de vida, precisa haver rasgar o coração, precisa haver o nascer de novo. Já na nossa parte final, encerrando a nossa unidade, falar um pouquinho da evangelização na pós-modernidade, que é onde estamos inseridos, um grande desafio no século XXI. Vale a pena você ler com calma este capítulo também. E aí algumas características que a gente percebe na pós-modernidade estão listadas aqui. A indiferença, relacionamentos superficiais, consumismo, relativismo, coisificação, hedonismo, antropocentrismo. Né? Hedonismo, tudo pelo meu prazer. Antropocentrismo, o homem no centro. Coisificação, tudo se transforma em coisa, inclusive pessoas. O relativismo, que relativiza tudo. A frase religiosa do relativismo é que todos os caminhos levam a Deus, e não é o que se prega no Evangelho de Cristo. E aí, talvez seja aí um dos nossos maiores problemas, porque no mundo de relativismos nós somos chamados a pregar o absoluto. Né? Tudo vira produto, tudo é consumido, inclusive em alguns lugares, infelizmente, a própria fé. Não somos despertados a relacionamentos profundos, significativos, mas somos estimulados nessa sociedade a relacionamentos superficiais, cada um no seu quadrado, como se diz. E a indiferença, eu não tenho tempo para o outro, é colocada essa frase que não há tempo, e nós acreditamos nela, e não há tempo para mais nada, e não há tempo para a família, e não há tempo para os filhos, e não há tempo para a evangelização, não há tempo para a igreja, não há tempo para uma vida cristã, não há tempo para uma leitura da palavra, para uma vida de oração.
a gente está indiferente a tudo isso que a gente mesmo reconhece como questões importantes, né? E também a idealização sobre o produto, é um império de ilusões onde as pessoas estão atrás de coisas e objetos que já perderam a função real e passam a ter status e passam a ter sentido muito mais ilusório, né? Aquele carro, aquela casa, se eu tiver aquele carro, vai ser minha vida vai mudar. E muitas pessoas estão idealizando o produto e não querem a verdade do Evangelho nas suas vidas. Vale a pena você observar isso. Aí nós vamos falar também no material sobre a concepção religiosa dessa pós-modernidade, né? Uma sugestão de metodologia para evangelizar no século XXI, né? Citando o Dami Ferreira, que nos ajuda com o material Evangelização Explosiva, Evangelização no século XXI. Né? Aí gosto também desta frase de Ricardo Barbosa: o Evangelho de Jesus Cristo são as boas novas, boas notícias, palavras de esperança e redenção. É a palavra de Deus que se fez carne em Cristo e veio para habitar entre nós, cheia de graça e de verdade. Jesus entra na história dizendo para os ansiosos e temerosos: não temam. Para os pecadores, os seus pecados estão perdoados. Para os acusados e ameaçados, eu não lhes condeno. Para os cansados, oprimidos e aflitos, ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. São palavras que salvam, trazem de volta a esperança e criam uma nova comunidade. Vale muito a pena refletir sobre esse parágrafo. Aí a gente termina o nosso material falando por que evangelização em questões urbanas. Por que essa preocupação urbana? É porque alguma coisa em torno de 82% da população brasileira está nos centros urbanos. Precisam de estratégias e métodos que contemplem isso, né? Aí eu vou salteando aqui, porque você tem esse material e você pode, obviamente, acompanhar por aí, deve acompanhar por aí, alguns métodos de estratégia de evangelização. E aí eu quero encerrar, por que é que nós temos tanta dificuldade de evangelizar? Muitas vezes nós temos dificuldade de evangelizar porque nós procrastinamos, porque a gente considera que vai ter tempo para tudo, e a gente vai empurrando isso, como se diz, empurrando com a barriga, né? Ah, o Senhor demora a voltar, né? Só que Ele mesmo anunciou que os campos já estão prontos para a ceifa. Nós temos dificuldade de evangelizar porque a gente já está envolvido com a indiferença. Às vezes estamos empurrando essa missão para frente. Às vezes não nos sentimos aptos. Às vezes uma vida muito marcada no pecado, na desobediência, tira de nós a legitimidade e a gente se sente inapto para isso. Nós temos o conserto diante do Senhor. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo. Eu quero concluir a nossa conversa nessa unidade 5, dizendo a você: nós temos dificuldade de evangelizar porque nós estamos com muita dificuldade de nos envolver de verdade com a palavra do Senhor e o seu chamado. Nós temos dificuldade para evangelizar porque nós estamos querendo adivinhar o dia da volta do Senhor e estamos empurrando essa missão para frente. Nós temos dificuldade para evangelizar porque a gente também está achando que não tem tempo para cumprir esse chamado. Nós temos dificuldade para evangelizar porque nós não nos sentimos aptos, porque nós não temos ouvido a voz do Espírito quando Ele nos diz: vá, faça. Nós temos dificuldade para evangelizar porque tem faltado amor em nossos corações, interesse real pelo perdido. Tem faltado uma vida de leitura da palavra, de oração, porque é na conversa com Deus e na leitura da sua palavra que nós vamos receber de fato o mandamento e o estímulo para fazermos o seu chamado. Por que temos tanta dificuldade de evangelizar? Porque às vezes o nosso testemunho de vida está muito distante da palavra que nós conhecemos e devemos pregar. Não há coerência na nossa palavra, não há legitimidade naquilo que somos chamados a fazer. Lembre-se, à luz das Sagradas Escrituras, não há evasivas para que a grande comissão não tenha prioridade na Igreja de Jesus Cristo. Lembre-se da recomendação do Senhor: trabalhai enquanto é dia. Eu quero concluir dizendo a você o seguinte: o apóstolo Paulo disse a Timóteo: cumpra a obra de um evangelista. Além de sermos alunos, e você está aí estudando teologia conosco, nós do curso de teologia da Unicesumar queremos extrapolar essa questão de aluno
essa questão de professor e aluno, queremos dizer a você, você também tem um chamado do Senhor. Se está fazendo teologia, se está preocupado em estudar a palavra, é que você quer melhorar nos seus métodos e estratégias, na sua habilidade com a palavra do Senhor, no conhecimento. Use tudo isso na obra do Senhor. Cumpra a obra de um evangelista. Maneje bem, com ética, com zelo, a palavra do Senhor. Eu quero concluir essa unidade 5. Primeiro, agradecendo a sua boa vontade em estar conosco neste curso e nessas unidades. Que Deus o abençoe e faça de você um evangelista apto. Que você tenha bons estudos e possa crescer no caminho do Senhor. Eu quero encerrar agradecendo, pedindo a Deus que o abençoe e que você possa cumprir na sua vida, na sua denominação, o chamado do Senhor para todos nós. Cumpra a obra de um evangelista. Seja assim na sua vida. Deus abençoe você e sua casa, em nome de Jesus. Muito obrigado.